Olá pessoas, tudo bem? Hoje eu vou apresentar aqui a correção das atividades 19, 27 e 32 do Caderno Triagem de Aprendizagens, volume 2. Essas atividades eu passei nos dias 1, 2 e 3 de setembro e elas trabalham com os sólidos geométricos, o conhecimento dos sólidos. Então a primeira atividade aí, primeiro delas, a 19 trabalha aí com o reconhecimento de poliedros e corpos redondos, a diferença entre eles, e as outras duas trabalham com um tipo de poliedro, aliás, dois tipos de poliedros importantes, as pirâmides e os prismas. Vamos ver a atividade e o que poderíamos fazer nelas. Então a atividade 19 começa aí com o título Conversando sobre figuras tridimensionais. E antes aí da pergunta tinha um texto lá num quadro chamado Trilhas de Conhecimentos que dizia o seguinte: você conhece diversos sólidos geométricos e seus nomes. E sabe, por exemplo, que uma bola de futebol tem a forma de esfera. E a partir daqui, a gente tinha que dar o nome para os sólidos, nesse caso aqui. Do exercício 1, perguntava: você conhece todos os sólidos representados na figura? E escreva sobre cada um deles a letra correspondente a seu nome. Então aqui eu tenho 5 sólidos e cada um deles é um desses sólidos aqui, representados por cada item. O item é o cilindro, B o cone, C esfera, D o paralelepípedo e a letra E a pirâmide. Então nós temos que ver qual que é, por exemplo, o cilindro e colocar a letra A em cima dele. Olhando para as figuras, lembrar que o cilindro tem a forma de uma lata, né? Então ela é arredondado e reto na lateral. Então a letra A é o cilindro. O cone é o sólido que tem a forma de chapéu aí de festa, chapéu de bruxa, tá bom? Ou da casquinha de sorvete. Então seria esse daqui, ó, esse roxo. A esfera é aquele que parece uma bola. A gente até confunde com um círculo às vezes. A diferença da esfera para o círculo é exatamente que o círculo é bidimensional e a esfera é tridimensional. Como estamos trabalhando com figuras tridimensionais aqui, a esfera é o azul. O paralelepípedo é aquele que lembra uma caixa mais comum, tá bom? Então, no caso, é esse mais rosa aqui. E o último que sobrou é a pirâmide. Então, olhando aqui, as figuras eu teria que marcar com essas letras. Lembrando que o A, B e o C são o que nós chamamos de corpos redondos, ou também podem receber o nome de sólidos de revolução. Esses são formados, são construídos quando eu giro algumas figuras. O cilindro, quando eu giro um retângulo, o cone, quando eu giro um triângulo, e a esfera, quando eu giro um semicírculo, metade de um círculo, ou até mesmo um círculo inteiro. Vamos ver o exercício 2 dessa atividade. O exercício 2 também não era difícil. Separe os sólidos abaixo em dois grupos. Poliedros, então eu vou escrever as letras dos poliedros aqui, e corpos redondos. Então, olhando aqui, lembra, poliedros são as figuras em que as faces são apenas polígonos planos. Então, quais são os poliedros aqui que estão representados? Bem, são poliedros aqueles que estão representados pela letra A, pela letra C, pela letra D, letra E, letra G e J. Veja que eu não tenho nada arredondado nesses sólidos. O A é um paralelepípedo, o C é um prisma, o D é um prisma triangular, o E é um prisma hexagonal, o G é um cubo e o I uma pirâmide. E os que sobraram, o B, o F e o H, são os corpos redondos. Então, o B é um cilindro, o F é um cone e o H é uma esfera. E aí terminava aí a atividade 19. Vamos ver a atividade 27.
A atividade 27 tem o título As Pirâmides e os Prismas. E antes de começar, antes de dar a pergunta, tinha um texto aí, tinha um quadrinho falando das pirâmides. Falava assim o texto: as grandes pirâmides do Egito despertam fascínio nas pessoas, e até os dias de hoje, mais de 4.000 anos depois de sua construção, há muitas perguntas sem respostas. Quem as projetou? Quem as construiu? Quanto tempo demorou sua construção? Então aqui é só uma curiosidade. Já pode até quem quiser pesquisar sobre isso. Tem algumas respostas. Talvez a resposta a quem as projetou seja o nome da pessoa que projetou, mas isso é muito complicado naquela época, né? 4.000 anos atrás, é bem antiga as pirâmides, hein? Mas a gente já sabe que tem pirâmides do Egito e tem pirâmides em outros lugares do mundo também. Então não é uma construção só dos egípcios. Bem, vamos ver a atividade aqui, o que temos que fazer. Os sólidos a seguir foram separados em dois grupos. O grupo 1, o grupo dos prismas, e o grupo 2, o grupo das pirâmides. Então veja que os prismas têm a seguinte característica, né? Eles são poliedros, todos são poliedros, mas no prisma você tem duas faces idênticas, chamadas de bases. E as laterais são sempre retangulares. E nas pirâmides, o que acontece? Tem uma face que pode ser um polígono qualquer e as laterais são triangulares. Então aqui ele pergunta quais são as características dos prismas. Tem várias características. Então as faces são apenas polígonos, as pontas são chamadas de vértices, as linhas aí são chamadas de arestas. Mas aí a ideia possivelmente seria diferenciar das pirâmides. Então, quais são as características específicas dos prismas? Uma delas é que os prismas têm duas faces paralelas idênticas, que nós na matemática, quando vemos duas figuras idênticas, chamamos de congruentes, formadas por um polígono qualquer. Então, aqui, essas faces idênticas podem ser qualquer polígono. Veja que no primeiro temos um hexágono embaixo e um hexágono em cima. Embaixo desse prisma hexagonal, tem um prisma pentagonal, que tem um pentágono embaixo e um pentágono em cima. E ao lado do prisma pentagonal tem um prisma triangular, que tem um triângulo embaixo e um triângulo em cima. Esses polígonos são chamados de bases do prisma. O importante aqui, nessa figura, é como se o prisma tivesse apoiado sobre uma das suas bases. Mas não necessariamente a base é onde o prisma se apoia. A base são nos prismas. A base dos prismas, as bases dos prismas, né, são os polígonos congruentes e paralelos, idênticos e paralelos, tá bom? E outra característica dos prismas é que as faces laterais são retangulares. Pelo menos os prismas retos, que são esses daqui. Então, se eu olhar para a face lateral de cada prisma, todas as faces são retângulos. E depois tem a pergunta, quais são as características das pirâmides? Bem, das pirâmides, o que nós podemos falar? Uma face formada por um polígono qualquer, que é a base da pirâmide. Então veja que eu tenho 4 pirâmides. Eu tenho uma delas com base quadrada. Embaixo da pirâmide de base quadrada tem a pirâmide de base hexagonal. E ao lado da pirâmide de base hexagonal tem a pirâmide de base pentagonal. A base dessa pirâmide de base pentagonal é um pentágono. A base da pirâmide de base hexagonal é um hexágono. E tem aqui também a pirâmide de base triangular. Tá bom? Essa tem até uma característica especial. E outra característica importante é que as outras faces da pirâmide,
as faces laterais são triangulares. Então, de toda a pirâmide, a lateral é triangular. E a pirâmide de base triangular ela é especial, por quê? Qualquer face da pirâmide pode ser base. Se eu virar aqui, tombar a pirâmide, a parte que estará embaixo seria um triângulo. Então, a pirâmide de base triangular, todas as faces podem ser base ou face lateral, depende da forma que ela está posicionada. O mesmo acontece com os prismas de base quadrangular, tá bom? E assim, essa daqui era a única coisa que perguntava da atividade 27. Só completar o quadro com as características. E as importantes dessa atividade seria falar dessas duas aqui. Para os prismas, duas faces paralelas idênticas, que são as bases, e as faces laterais retangulares. E para a pirâmide, tem uma face que é um polígono qualquer, que é a base, e as outras faces são triangulares. E vamos aqui ver a atividade 32, que é a maior atividade, e até a mais difícil dessas, tá bom? Na atividade 32, que tem o título aí, Voltando a falar em sólidos geométricos, tinha antes da pergunta uma imagem mostrando uma pirâmide e um prisma e falando dos elementos da pirâmide e do prisma. Na imagem até mostrava um prisma deitado, digamos assim, apontando para a base aí, que não estava, digamos, apoiado sobre o chão. A mesma coisa com a pirâmide, tá bom? E depois pedia, complete a tabela. Então na tabela nós temos o tipo de prisma, nesse caso aqui é a tabela dos prismas, qual o número de lados da base de cada prisma, qual que é o número de faces de cada prisma e o número de arestas de cada prisma. Então aqui, ó, o que nós temos que perceber aqui? Que a base, primeiro, é a figura destacada, mais escura. No meu livro estava em roxo. Então a base, a figura é essa roxo escura. Então aqui está preenchida os valores para o prisma triangular. Nós vamos fazer para os outros prismas. Então, se eu olhar para a base do prisma quadrangular, é um quadrilátero, deve ser um quadrado isso daqui. Quantos lados tem um quadrado? Bem, o quadrado tem 4 lados. Número de faces. Face é a superfície do prisma. É quantos polígonos formam esse prisma. Se eu olhar para esse prisma quadrangular, eu tenho um embaixo, um em cima, uma de cada lado, uma na frente e uma atrás. Ao todo são 6 faces. Número de vértices. Vértices são as pontas, né, dos prismas. Então, quantas pontas tem esse prisma aqui? Tem 4 embaixo, 4 em cima. Ao todo, 8 vértices. E o número de arestas são as linhas. Quantas linhas tem esse prisma? Bem, esse prisma tem 4 linhas embaixo, contando as tracejadas, 4 linhas em cima e mais 4 que liga a parte de baixo com a parte de cima. Então, ao todo, tem 12 arestas. Vamos ver o prisma de base pentagonal. O prisma de base pentagonal, a base é um pentágono. E o pentágono tem 5 lados. O número de faces, aqui, ele tem uma face embaixo, uma em cima, uma lateral direita, uma lateral esquerda, e na frente eu estou vendo 2, mais a do fundo. Ao todo são 7 faces. Número de vértices. Bem, vértices eu tenho aqui. Embaixo eu tenho 5 vértices, em cima eu tenho outros 5 vértices, total de 10. E o número de arestas, embaixo eu tenho 5 arestas, em cima eu tenho mais 5, e ligando um vértice de baixo com o vértice de cima eu tenho mais 5, total de 15 arestas. Vamos ver o prisma de base hexagonal. O que acontece aqui? Ó? O prisma de base hexagonal tem como base um hexágono que tem 6 lados. Número de faces. Número de faces nós temos
de baixo e de cima, lado direito, lado esquerdo, 2 na frente e 2 ao fundo. Ao todo tem 8 faces. Número de vértices. Número de vértices são quantos? Embaixo são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cima mais 6. Total de 12. Por último aí, o número de arestas desse prisma de base hexagonal. Então embaixo nós temos 6 arestas. Em cima, mais 6. E na vertical, nós temos mais 6 arestas que ligam um vértice de baixo com o vértice de cima cada uma. Total de 18 arestas. Então a tabela ia ficar com esses valores completa, tá bom? Vamos ver aqui a próxima parte, que perguntava o seguinte: qual a relação entre o número de lados da base e número de faces de um prisma, número de vértices de um prisma, o número de arestas de um prisma? Então, para fazer isso daqui, eu vou pegar a tabela preenchida com números de lados da base, número de faces, número de vértices, número de arestas de todos os prismas. O que eu tenho que observar aqui? Vamos ver o número de faces, tá bom? Então, quando eu olho para o número de faces e comparo com o número de lados do polígono da base, o que eu vejo aqui? Para o prisma quadrangular, o número de faces é 2 a mais que o número de lado da base. Para o prisma pentagonal, é 2 a mais que o número de lados do polígono da base. E para o polígono hexagonal também é 2 a mais o número de lados aqui, o número de faces comparado com o número de lados da base. Então quer dizer que para todo prisma, o número de faces é o número de lados da base mais 2. Qualquer prisma acontece isso. Bom, não importa o tanto de lados que tem um prisma. Se for um prisma de 87 lados, o número de faces é 87 mais 2. Simples. Então, isso sempre acontece com os prismas, tá bom? Vamos agora olhar os vértices dos prismas. Comparar o número de vértices com o número de lados da base. O que me interessa aqui é encontrar uma coisa que se repete, tá bom, gente? Por exemplo, eu poderia falar que para o prisma de base quadrangular, o número de vértices é 4 a mais. Para o prisma de base pentagonal é 5 a mais. Não repetiu o valor, né? Então não posso falar que é mais alguma coisa. O que eu vou ver aqui é o seguinte, que o número de vértices é 2 vezes o número de lados da base. Para o prisma quadrangular, para o prisma pentagonal também, 10 é 2 vezes 5. E para o prisma hexagonal, 12 é 2 vezes 6. Então, o número de vértices de um prisma é o dobro, que é 2 vezes o número de lados do polígono da base. Isso também acontece em todos os prismas. Número de vértices é sempre o dobro do número de lados do polígono da base. E o número de arestas? O número de arestas também, vamos comparar aqui. O número de arestas do prisma quadrangular é 12, que é 3 vezes 4, que é o número de lados da base. Número de arestas do polígono pentagonal é 15, que é 3 vezes 5, número de lados da base. E o número de arestas do polígono hexagonal é 18, que é 3 vezes 6, que é o número de lados da base. Então, o número de arestas de um prisma é sempre 3 vezes o número de lados do polígono da base. Tá bom? Então essas relações são importantes e facilitam para a gente descobrir aqui o número de faces, arestas e vértices de um prisma, sabendo o número de lados do polígono da base. Legal isso, né? Bacana. E para a pirâmide tem algo parecido. Vamos ver aqui primeiro que eu tenho que completar a tabela com o número de faces, número de vértices, número de arestas e o número de lados do polígono da base
de cada uma dessas pirâmides. A pirâmide de base triangular já está preenchida. Ela é até a mais difícil, na minha opinião, por conta de um exercício que a gente já viu, que aqui está até tranquilo de ver. Quantas faces tem essa figura? Mas os outros nem são tão difíceis. Vamos ver aqui. Número de lados da base da pirâmide quadrangular. Então, a pirâmide quadrangular tem 4 lados. Número de faces. Eu tenho uma face embaixo, que é a base, e tenho 4 faces laterais, que são os triângulos. Então, tem 5 faces essa pirâmide. Número de vértices. Eu tenho 4 vértices embaixo e um vértice aponta lá de cima. Também tenho 5 vértices aqui. E o número de arestas? Nós temos 4 arestas embaixo e outras 4 que ligam cada vértice da base ao vértice lá em cima. Então, o total de arestas é 8 para a pirâmide de base quadrangular. Vamos ver a pirâmide de base pentagonal aqui. Então, na pirâmide de base pentagonal, nós temos o quê? A base é um pentágono que tem 5 lados. O número de faces eu tenho aqui uma embaixo, que é a base, e 5 triângulos laterais. Então, eu tenho 6 faces. Número de vértices, também, ó. Eu tenho 5 embaixo e 1 em cima. Então, também é 6 aqui o número de vértices. E o número de arestas? Temos 5 embaixo e de cada vértice tem uma aresta para o vértice lá de cima. No total, eu tenho 10 arestas. E para o prisma de base hexagonal? A base é um hexágono, então a base tem 6 lados. Número de faces. Número de faces tem uma embaixo e também tem quantas no lateral? Tem 6 na lateral. Então tem 7 faces. Número de vértices. Tem um vértice de cima e na base tem 6 vértices. 7 vértices ao todo. E o número de arestas, nós temos 6 arestas na base e de cada vértice sai uma aresta para o vértice de cima. Então eu tenho 6 de baixo mais 6 arestas. Dá 12 arestas ao todo. Então aí estaria preenchida a tabela com os elementos das pirâmides. E depois de preencher a tabela, nós tínhamos que responder, que nem lá com os prismas, uma pergunta sobre a relação entre o número de lados da base e o número de faces de uma pirâmide. O número de vértices de uma pirâmide e o número de arestas de uma pirâmide, tá bom? Então, novamente, nós temos que observar o que acontece em todas elas, todas as pirâmides, observando cada um desses elementos, número de faces, número de vértices, número de arestas, comparando com o número de lados da base, tá bom? Para isso, vamos pegar a tabela preenchida com os elementos das pirâmides e ver o que acontece em todas elas. Então vamos comparar aqui o número de faces das pirâmides com o número de lados do polígono da base. Quando eu olho para cada pirâmide, o número de faces é sempre um a mais que o número de lados da base. Olha só, para a pirâmide de base triangular, tem 4 faces e 3 lados na base. A pirâmide de base quadrangular tem 5 faces e 4 lados. A pirâmide de base pentagonal tem 6 faces e 5 lados na base. E a pirâmide de base hexagonal tem 7 faces e 6 lados na base. Então quer dizer que o número de faces de uma pirâmide é o número de lados da base mais 1, sempre. Para todas as pirâmides vale isso. E quando eu vou comparar o número de vértices, acontece a mesma coisa. O número de vértices de todas as pirâmides que está aqui é sempre um a mais que o número de lados do polígono da base da respectiva pirâmide.
A pirâmide de base triangular tem 4 vértices e 3 lados na base. Pirâmide de base quadrangular tem 5 vértices e 4 lados na base. Pirâmide pentagonal, 6 vértices, 5 lados na base. Pirâmide hexagonal, 7 vértices e 7 lados na base. Então, o número de vértices de uma pirâmide também é o número de lados da base mais 1. Por último, vamos ver aqui o número de arestas. Qual a comparação? Que eu consigo ver relativo ao número de arestas é que ele é sempre o dobro, 2 vezes. Ó. A pirâmide de base triangular tem 6 arestas, que é 2 vezes 3, que é o número de lados da base. A pirâmide quadrangular tem 8 arestas, que é 2 vezes 4, o número de lados da base. A pirâmide pentagonal tem 10 arestas, que é 2 vezes o número de lado da base. E a pirâmide de base hexagonal tem 12 arestas, que é 2 vezes 6, que é o número de lados da base. Então, o número de arestas de uma pirâmide é sempre o dobro, 2 vezes o número de lados da base da pirâmide. Legal isso também, tá bom? E é importante saber disso daqui, tá bom, gente? Já ajuda a gente ter uma ideia de quantas faces, quantos vértices e quantas arestas tem uma pirâmide. Vamos ver aqui o último exercício da atividade, que ele dava aqui um prisma de base quadrangular e pedia para a gente responder o que nós vemos aí, falar sobre a vista, tá bom? Então, primeira parte aqui. Quantas faces desse sólido você vê? Então, nós temos aqui a face da frente, a de cima e a do lado esquerdo. Então, nós vemos 3 faces. E quantas a gente não vê? Bem, o prisma de base quadrangular tem 6 faces. Se eu vejo 3, eu não estou vendo 3. Letra C. Quantos vértices você vê? Vértices são as pontas, né? Então vamos ver aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 aqui na frente. 1, 2, 3 lá no fundo. Ao todo nós vemos 7 vértices. E quantos vértices tem a caixa? Lembra aí que o número de vértices é 2 vezes o número de lados do polígono da base. Como o polígono da base é 4 lados, quadrangular, então é 2 vezes 4. Essa figura aqui, essa caixa tem 8 vértices. Quantas arestas a gente vê? Então vamos contar as arestas aqui. Eu tenho na frente 1, 2, 3, 4. No fundo, lá atrás, eu vejo 1, 2. E eu vejo 3, que liga a frente com o fundo. 1, 2, 3. Ao todo, eu tenho 4 mais 3 mais 2. Eu tenho 9 arestas que eu vejo. E quantas arestas tem a caixa? O número de arestas é 3 vezes. Como a caixa tem a base com 4 lados, tem que fazer 3 vezes 4, que dá 12 arestas. Tá bom? E assim termina as atividades aqui que a gente fez aí na primeira semana de setembro. E assim termina a correção. Então, vejam a correção, assistam e o que vocês acharem que está errado, onde vocês corrijam. E o que vocês acharem que não entenderam, não ficou muito claro, mandem uma mensagem para eu tentar ajudá-los, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima. Se cuidem. Valeu!